Fala pessoal, você que nos acompanha no portal R Lagos Notícias nessa manhã de sábado, estamos recebendo aqui o deputado federal Eduardo Pazuello, está aqui cumprindo uma agenda na região dos Lagos, veio aqui bater um papo com a gente, conhecer a redação do portal R Lagos Notícias. Deputado, Valeu, obrigado pela sua Glauber. Tamo presença junto, aqui, rapaz. Eu tá? leio, hein? Eu leio, cara. Obrigado, Pô, eu obrigado. leio. Eu Obrigado leio os pela sua posts, presença, vir leio tudo. aqui conhecer nosso espaço. É. Isso é bacana a gente fazer esse E achei o relacionamento, né? espaço campeão, muito bem organizado. Tem tudo para dar certo. Quando Obrigado. tiver lá fora aquele esqueminha de café da manhã, eu vou vir tomar um café da manhã Com aqui. certeza, você é o nosso convidado. Tá Então, marcado. a gente está com um projeto ali ainda, Quero naquela ver. varanda, Quero ver. para a gente Vai dar poder fazer, certo. se Deus quiser. Deputado, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira na política. Isso é muito bom. Bem, primeiro eu quero dizer que a pessoa tem dúvida, todo mundo pergunta, pô, Pazuello, muito difícil ficar na política é muito ruim, né? Eu falei, não, cara, a política é muito bom. É muito bom ser deputado federal, é muito bom trabalhar no Congresso Nacional, na Câmara de Brasília, e, e tudo aquilo que nos disseram ao longo do tempo de que era muito ruim ser político, era lugar de ladrões, bandidos, corruptos, aquilo é mentira. A política é lugar das pessoas que querem servir ao país. É preciso entender isso, hein? A política é o lugar das pessoas que querem servir ao país. Se as pessoas que querem servir ao país não forem para a política vai ser ocupada pelas pessoas que se servem do país. Preciso entender que ao longo de 40 anos, as pessoas, melhores pessoas, mais capacitadas do nosso país, se omitiram politicamente, se afastaram da política, por essa ideia equivocada de que um país poderia viver sem um poder legislativo, um poder executivo organizado, íntegro, capacitado, podia ficar entregue a qualquer um. Essa ideia fez com que, ao longo de 40 anos, nós tivéssemos aí as inúmeras pessoas que não precisam ser nomeadas aqui, indicadas aqui, que não deveriam estar ocupando cargos políticos. Não deveriam. Mas, pela omissão de parte da sociedade, essas pessoas se elegeram e nos representaram da forma que nós sabemos. Quem é Eduardo Pazuello? O general de divisão Eduardo Pazuello, filho de Vera Maria Pires Pazuello, uma gaúcha de Bagé, e filho de Nissim Pazuello, um judeu do norte do país, que veio de Itália, Espanha, Marrocos, Belém, Manaus. Meu pai e meus avós, por parte de pai, nasceram em Belém. Migraram para Manaus e ali foi feita a vida dele, vida comercial, vida social. Depois casou com a minha mãe no Rio de Janeiro e eu já nasci no Rio de Janeiro e vivo no mesmo quarto que eu nasci. Moro na mesma casa desde que eu nasci. Meu pai comprou o apartamento da Lagoa em 1963, no ano que eu nasci. E eu moro no mesmo lugar desde então. Frequentei as escolas públicas, nunca estudei em colégio particular, a partir da quinta série, é claro. Academia Militar das Agulhas Negras, de 81 a 84. Me formei no curso de intendência da Academia Militar e busquei a área operacional ao longo da minha vida militar. Então, acabei indo para a Brigada de Infantaria Paraquedista, para a Guerra na Selva, na Amazônia, curso de comandos, forças especiais, salto livre, mestre de salto, inteligência. Meu irmão, o pacote foi nessa área e eu servi no Rio de Janeiro a vida inteira. Então, a minha vida social, profissional, é no Rio de Janeiro. No Rio. Agora, Pazuello, qual a sua visão, o que você fala sobre esse cenário da política hoje que tá o Brasil? Essas eleições que teve em 2022, que deixou o Bolsonaro fora da disputa, onde que o Lula entrou, você acha que
que houve algum tipo de golpe para que o Não, Bolsonaro não se eu elegesse acho que ali? essa palavra golpe é uma palavra que a esquerda usa. A palavra golpe é uma palavra muito dura. Eu acho que a política, às vezes, ela é muito controversa, né? Eu não tenho dúvida que a eleição toda de 22 ela foi muito parcial. Se a eleição foi parcial, se o processo foi parcial, então ele já é irregular, já não vale. Para que falar de golpe, falar de urna, se a própria eleição se mostrou parcial? Todos os brasileiros que eu conheço confirmam, concordam que acharam a eleição parcial. A gente vê até porque depois que o presidente Lula entrou e o Bolsonaro ficou de fora, a gente vê todo o movimento que o Bolsonaro faz no Brasil lota, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Incrível, E, cara. tipo assim, a gente vê aquele cenário, a gente às vezes não consegue analisar. Pô, o povo brasileiro foi pra rua, todo mundo foi pra rua, Mas olha lotando só, aqueles é preciso eventos. compreender, você tem que compreender uma coisa. Você acha realmente que se não fosse Fernando Henrique Cardoso, Lula ia ser presidente do país lá em 2003? Não. Quem fez o Lula foi Fernando Henrique Cardoso. Senão, o Lula não ganharia. É a mesma coisa agora. Você acha que então, o atual presidente da República, tá? Eu estou falando de antes. Você acha que o Luiz Inácio da Silva, antes, não do presidente da República, eu não falo do presidente da República. Uhum. O presidente da República é o senhor Luiz Inácio da Silva. E eu o respeito como presidente da República. A instituição Sim, tem que ser respeitada. Estou falando de antes. O Luiz Inácio Lula da Silva, que concorreu ali atrás, Uhum. ele não tinha votos para ganhar. Ele ganhou com os votos das pessoas que não queriam mais que o Bolsonaro continuasse. Pessoas que foram bombardeadas por uma narrativa que, na minha visão, errada. Mas a narrativa aconteceu. Narrativa de posições do presidente durante a pandemia, narrativas de posições dele durante as discussões com o Supremo Tribunal, narrativas que a Globo colocou, não, esquece Globo também, né? Estão parecendo que é contra a Globo. Não sou contra a Globo em nada. Meu prédio mora só pessoa da Globo, a vida inteira eu convivi com eles. Não há problema com o Globo. O problema é a imprensa como um todo. Ela está focada mais à esquerda. Não é muito, mas está focada mais à esquerda. O que a gente percebe é que... E ela criou a narrativa e as pessoas acreditaram. As pessoas acreditam na narrativa que foi criada. As pessoas acreditam que nós não compramos as vacinas. Que eu não comprei vacinas. Eu comprei 563 milhões de doses de vacina. Você foi vacinado? Fui. Eu comprei. Eu tomei as 3 doses. Pois é, eu comprei todas. Por que acham que eu não comprei a Pfizer se fui eu que comprei 100 milhões de doses da Pfizer? Fui eu que comprei. Numa negociação duríssima de meses. Que não queriam entregar na quantidade que nós queríamos. Que não queriam flexibilizar as cláusulas impossíveis de serem cumpridas pelo governo brasileiro. Você acha que naquela época da Covid a mídia ela quis se fazer ali como tipo assim, mostrar para a sociedade que o governo não estava nem aí? Não, eu vou explicar para você. Isso é muito simples, Pedro. Olha só. Nós copiamos o que acontece nos Estados Unidos. Quem era o presidente dos Estados Unidos durante a pandemia em 2019 e em 2020? Donald Trump. Donald Trump tinha tudo para ser reeleito. O que a esquerda americana visualizou? Que como qualquer pandemia, como qualquer crise, tem dois lados, né? E eles pegaram o Anthony Fauci, que pregava o modelo de combate que nós tivemos da pandemia, e atretou com o Donald Trump. Então, eles vestiram a carapuça de que o Donald Trump era contra a saúde das pessoas. Eles desintegraram ali, desidrataram o Donald Trump com a pandemia. E com Usou a pandemia para tirar as eleições. Com isso, o Biden entra. O que a esquerda brasileira viu? A mesma oportunidade. E usou o mesmo modelo contra o Bolsonaro, em 21, no ano seguinte. Então, é preciso entender como a vida funciona.
Senão, Essa pandemia que você... compreenda, a esquerda atrelada ao sistema de comunicação nacional, atrelada, obviamente, ao judiciário brasileiro, a vários setores do Brasil que não queriam que o Bolsonaro continuasse, trabalharam nessa narrativa similar ao que trabalharam contra o Trump. Então, os votos para o Luiz Inácio, à época, eles são de 25%. Não elege ninguém. Mas os 25% a mais que votaram no senhor Luiz Inácio vieram das pessoas que não queriam que o Bolsonaro continuasse. Mas essas pessoas acreditaram numa narrativa que fizeram isso. Então, quando acabou isso, que abaixou a poeira e as pessoas começaram a se olhar e entender a catástrofe que elas fizeram, o que sobra para o senhor Luiz, para o atual presidente da República? Agora já virou presidente da República. Para o atual presidente da República, 20%, 25%. E não consegue crescer nas pesquisas. Não consegue crescer. Os outros 25% que estavam aqui vieram para a centro-direita, que é o lugar deles. E aí passou a ter 75%. E se você somar todos aqueles que não votaram e que também não querem Luiz Inácio da Silva, que não votaram também, aí tu vai para números infinitamente maiores. Aí tu começa a compreender a resposta da rua. Quantas pessoas votaram efetivamente no então candidato Luiz Inácio? Votaram 50 milhões de pessoas. 51 milhões. Uhum. Quantas pessoas existem no Brasil? 215 milhões. Quantas pessoas não votaram no senhor Luiz Inácio? 215 menos 50. Dá quanto? Deixaram de... 165. Não compareceram às urnas. Não votaram. Compareceram, votaram ou não compareceram? Quem votou foi 51 milhões. É um número, pelo amor de Deus. 165 milhões não votaram. Se você somar os 165 milhões, aqueles 25 milhões que votaram contra o Bolsonaro, botar para cá, nós estamos falando de 190 milhões de brasileiros que não querem o Lula. Sobra só 25 milhões. Entendeu? É essa a resposta, essa é a análise da rua para você entender. É 25 para 190. Quando você vê essa multidão, aí você começa a entender o que acontece e o que aconteceu. Essa explicação é simplória, era números. O atual presidente da República, ele teve 50 milhões de votos. Não é a maioria da população brasileira que votou nele. 165 milhões de brasileiros não votaram nele. Crianças, velhos, idosos, pessoas que não foram, pessoas que estavam viajando, que não quiseram votar e por aí vai. 165 milhões de brasileiros não votaram nele. Tá bom? Então, aí se você somar os outros 25 milhões que votaram, mas votaram contra o Bolsonaro, são 190 milhões. 190 para 215, faltam 25. Aí você começa a compreender que 190 milhões é infinitamente mais mobilizado na rua do que 25, que são os radicais de esquerda, ideológicos, petistas, etc., que tem que existir, tá? Sim. Nós não podemos viver sem alternância de ideias. Se você não tiver alternância de ideias, se você só tiver ideias à direita, você gira num círculo à direita, não cresce. Se só tiver ideias à esquerda, você gira num círculo helicoidal à esquerda, não cresce. Para você crescer, você tem que ter ideias à direita, ideias à esquerda, ideias à direita, ideias à esquerda, para que você cresça. Não existe democracia sem direita e esquerda, sem oposição e situação, sem base de governo e oposição ao governo. Preciso entender isso. É necessário que haja. Às vezes as pessoas não entendem. É necessário que haja discussão de ideias. É necessário que se pense em todos os ângulos. Quando você vê a linha de comandantes de um quartel, você vê que um comandante gostava mais de
operações. Aí era muito bom. Aí o outro gostava mais de administração, aí o quartel ficava um espetáculo. Mas perdia na operação. Aí o outro gostava mais de festa, a parte cultural do quartel, os amigos, festa, eventos e tal. Sempre tem uma Aí área o que a outro pessoa gostava gosta mais mais. de internet, tudo era TI, computador em tudo que é lugar, de senhas, etc. Tal. O outro gostava mais. Então, vai trocando e vai batendo todos os cantinhos. E assim o exército vai crescendo. É preciso bater todos os cantos das ideias, as ideias sociais, as ideias de desenvolvimento, as ideias de investimento, de infraestrutura, de planejamento estratégico. Quem bate isso, pô? Só um lado? Um lado não bate tudo isso. Exato. Então tem que ter todo mundo. O que não tem que ter? Os radicais. Radicalismo não serve para nada. Radicalismo não serve para nada. E vou dizer uma coisa para vocês. Bolsonaro jamais foi radical. Essa pecha não cola nele. Jair Bolsonaro é extremamente, compreende extremamente compreensivo da lógica democrática. Extremamente compreensivo. As posições dele são à direita? Claro que são. Mas ele nunca deixou de ouvir ninguém. Sempre atento nas coisas. Agora, deputado, a gente está chegando num ano de eleição, ano que vem, 2026, a população vai para as urnas novamente, Bom. votar para deputado, senador. Irmão, vai ser uma festa isso. Ele é presidente. Qual a sua visão para o cenário das eleições 2026? Vamos começar primeiramente pelo cenário presidencial. Olha só, vou falar português para você. Nós temos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Hoje, nós temos o judiciário e o executivo bem alinhados e o legislativo rachado. 2,5 é difícil de combater com meio. Números são sempre inquestionáveis. Então, hoje, o sistema que comanda o nosso país, junto do executivo, do judiciário e boa parte do legislativo, realmente conduz o nosso país de uma forma muito, digamos, questionável, para não dizer errada. Muito questionável. Então, os alinhamentos que o nosso país tem feito, alinhamentos ideológicos, desde a Venezuela, Cuba, Nicarágua, Irã, Rússia e China. Olha, tá bom, né? Esses são os alinhamentos que a gente ouve do nosso país. O Brasil recebeu navios de guerra iranianos no Rio de Janeiro. O Brasil relativizou o golpe nas urnas da Venezuela. Relativizou, cara. E aquilo não foi nada na palavra do governante brasileiro. O Brasil foi contra as ações contra o poder nuclear do Irã. Foi a única potência ocidental, porque nós somos uma potência, tá? O Brasil é uma potência ocidental. O Brasil não é um quintal, é uma potência ocidental e seus movimentos geram reflexos geopolíticos. O Brasil não é um país eco. O Brasil é uma das 10 economias do mundo. Então, quando o Brasil condena a única potência ocidental que condena a ação americana para destruir o poder nuclear iraniano, o Brasil mandar o seu vice-presidente para a posse do presidente iraniano e senta com terroristas, que foram todos mortos por serem terroristas, só ficou o atual vice-presidente vivo. O Brasil que relativizou a guerra da Rússia e da Ucrânia e não defendendo a Ucrânia. O Brasil não defendeu a Ucrânia. O Brasil publicou um post onde a Rússia já estava com os territórios anexados como Rússia, no post oficial do governo brasileiro. O presidente do nosso país ataca o governo de Israel, que se defende contra Hamas, Hezbollah, Houthis e Irã,
e parte da Síria defendendo os terroristas do Hamas abertamente. O Brasil caminha para um isolamento diplomático e geopolítico. Senhores, Rodrigo Drabli, dá um oi aí. Isso aí. Glauber está conosco aqui. Prazer. Lá de Barra Mansa, né? Conheço muito. É mesmo? Eu moro em Cabo Frio, eu nem contei um pouco. Moro em Cabo Frio tem 10 anos, mas eu sou daquela área ali. Eu nasci ali em Juiz de Fora, mas morei ali em legal. Três Rios, Levi Gasparian, conheço tudo. Barra Mansa, Barra do Piraí, Vassoura, Aí, Valença, Volta Redonda. Aí. Eu abranjo aquela área também no meu jornalismo também. Legal. Rodrigo está montando uma rádio lá. É. Que vai atender 1 milhão de pessoas, rapaz. Antes de eu formar o R Lagos aqui na região, né, eu trabalhei no Entre Rio Jornal, conhece? Legal, conheço. Entre Rio, Rádio 107 FM, toda aquela área ali toda eu conheço ali naquela... Atuei muito ali na... Isso é um local, rapaz. Tem que passar logo o título para lá para votar no Rodrigo, no chateiro. Agora eu vou votar no Mas eu Rodrigo tenho família naquela área ali. Legal. Tem família lá. Então, só para continuar, eu fiz aqui expliquei da onde vem a reação americana. Essa é uma reação geopolítica, somada a isso, uma reação a partir do que aconteceu no nosso país. Perseguições políticas, pessoas exiladas, pessoas recebendo sanções que são americanas, empresas americanas sendo sancionadas, empresas americanas recebendo ordens de censura, multas. Olha só, quando você vai tratando isso, discute-se até interferência nos registros de entrada de pessoas na aduana americana. Se Bolsonaro não vier candidato, você vê alguém que ele... Essa pergunta é a seguinte: Bolsonaro está condenado? Não. Se você não tivesse condenado, você ia deixar de se apresentar como candidato? Não. Meu amigo, nós só vamos ter essa resposta se o Bolsonaro for definitivamente afastado da política. Agora, você vê, desde 2022 para cá, toda essa tentativa que a esquerda tenta fazer, incriminar, imputar várias coisas em cima de Bolsonaro, não dá você nada. acha que não encontra nada, mas cada dia eles tentam inventar alguma coisa? Tipo, você acha que isso é tudo medo para as eleições de 2026? Eu acho. Eu não acho nada. Você tem dúvida? Olha só, Bolsonaro é aclamado pela população brasileira, cara. Qual é a dúvida que ele é aclamado pela população brasileira? Anda com ele em qualquer lugar do Brasil e você vai ver se ele não é aclamado. Gritos, pisoteios, para poder tocar nele. Agora, Pazuello. Então, um cara com esse potencial precisa ser combatido politicamente pela esquerda. Senão, ele vai ganhar a vida toda. Agora, você acha que esse escândalo que teve no INSS também vai refletir nas eleições do ano que vem? Qual é a dúvida, cara? Olha só, essa pergunta é muito fácil. Pergunta uma difícil, pelo amor de Deus. A pergunta fácil eu, hein? Olha só. 6,3 bilhões de reais foram desviados das pessoas mais vulneráveis, que são os idosos. O governo tenta... A última agora é que o atual ministro está dizendo que sim, os alarmes quanto aos desvios foram desligados no governo Lula. Mas não foi o governo Lula, foi alguém do ministério. Ministério de quem? Lula. De qual governo? Do governo Lula. Ah, tá. Então, peraí, vamos lá. Olha só. O ministro está dizendo que os alarmes que detectariam as fraudes... Já vinham de lá de trás. Os Lula, alarmes Dilma. que detectam as fraudes foram desligados. Em 23, está escrito nos jornais de hoje. Só ler. Foram desligados quando? Em 23. Desligados por quem? Por integrantes do Ministério do governo Lula. Mas não foi o Ministério. Foi integrantes do Ministério. Olha só. Não foi o Ministério, foi integrante do Ministério. Tá bom? Então, olha que retórica é essa. Olha só. Existem 4 pessoas aqui. Nós 3 e o Kevin que está ali.
Existem 4 pessoas, existe crime. Existe ser humano, existe crime. Existem 4 alunos, existe transgressão disciplinar. Faz parte da humanidade. O crime jamais vai acabar enquanto houver o ser humano. A nossa missão como sociedade é manter o crime nas taxas menores possíveis. Porque o crime sempre haverá. É do ser humano. É a mesma coisa sobre condutas éticas de desvios de recursos e corrupção. Sempre haverá. Só que cabe ao gestor, ao ministro, à estrutura, ao governo, coibir ao máximo esses desvios éticos e essas condutas. E sempre que isso for detectado pelos radares, você agir, punir e criar novos instrumentos de controle. Entenderam? É simples. Não é difícil entender isso. Não existe crime na Noruega. Claro que existe. Lá embaixo um percentual. Não existe mais crime em El Salvador. Claro que existe. Num percentualzinho pequenininho. Não existe crime no Rio de Janeiro. Claro que existe. Num percentual enorme. E por aí vai. Não existe desvios em qualquer governo. Existe. Dependendo de como a gestão é dada, esses números podem ser mínimos, irrisórios ou estratosféricos. E quando você fala de governo do PT, você fala de números estratosféricos. Foi assim em todos os governos. Por que que foi assim? Na minha visão, porque você precisa de pessoas muito capacitadas para conduzir o processo de gestão de um país. Não é em cima dos camaradas e companheiros. Camaradas e companheiros são camaradas e companheiros militantes políticos para fazer manifestações, para fazer movimentos, etc. Mas para gerir o país, você não pode apenas pensar em camaradas e companheiros. Você tem que pensar em pessoas extremamente capazes com visão de Estado e não com visão de direita ou esquerda. Qual é a visão de Estado? Como é que a gente vai desenvolver o nosso país? Como é que a gente vai resolver os problemas? Nós não podemos estar amarrados em ideologia de direita ou de esquerda. Essa é a diferença, hein? Essa é a diferença. Então, resposta eu vou dizer de novo para você. INSS vai impactar muito a eleição ano que vem, porque vai ficar claro que no atual governo desligou-se os alarmes e explodiram os descontos sem autorização. E essas denúncias foram todas entregues ao Ministério ao longo do tempo e nada foi feito. Ponto. Agora, eu acho que um ponto de vista que eu não sei se você pensa nisso também para as eleições, cada ano que passa, cada eleição que vem, surge um fato diferente para as eleições. Surgem mais programas, aí tipo assim, a gente está muito voltada para a área da tecnologia. Cada ano que passa a tecnologia avança muito. Você acha que a inteligência artificial ela vai afetar as eleições de 2026? As pessoas vão tentar usar a inteligência para fazer ataques políticos? Qual a sua visão? Olha só, essa resposta nós temos um especialista mesmo, chama-se Rodrigo Drabler, que é infinitamente mais capacitado do que eu para responder isso, mas eu vou te dar um pouco da minha resposta, vou passar a resposta para ti. Até porque ele está aqui conosco para isso. Sim. Meu irmão, olha só, Rodrigo é um dos caras mais competentes políticos que eu já conversei. Não estou brincando, já falei isso para ele e falei para minha equipe. É impressionante a profundidade de discussão que esse cara tem. Então, sim, eu quero que ele participe da nossa conversa. Com certeza. Eu acho que complementa posições geopolíticas da minha visão, obviamente que eu tenho que ter mais do que vocês, obrigatoriamente, complementa com a visão política do Estado, dos municípios, da compreensão do jogo político, entendeu? E ele é o cara de TI, ele é o cara de redes sociais, é o cara de jornalismo, é o cara de rádio, é o cara que vive nesse pensamento. Então, sim, essa resposta vai ser dele. Sim. Mas eu vou dar a resposta do que eu acho. Não existe escapatória. Não tem como impedir
que nós não tenhamos o auxílio do ChatGPT, da IA, do IA em todos os aspectos, para que a gente tenha mais profundidade naquilo que a gente está tratando. Não basta a gente perguntar ao ChatGPT, a gente tem que saber perguntar. A gente tem que saber conduzir até chegar na resposta ideal. Nós conseguimos avaliar a resposta ideal. Mas uma pessoa que não sabe nada já consegue alguma coisa. Então já consegue se posicionar com um pouco de profundidade e aí vai demonstrar o grau de conhecimento de cada coisa. Sobre o uso, nesse aspecto, eu acho que é inevitável que haja e vai funcionar. Agora, nos demais aspectos, que é o uso mais corporativo e mais interligado com processos, aí tem um nome aí para falar, que é o Rodrigo. Bem, obrigado, Glauber. O general é muito gentil comigo, muito generoso nas suas palavras. Bem, eu penso o seguinte, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais longa das ferramentas que foram utilizadas nas campanhas desde o advento do rádio. O rádio veio para a política e permitiu que mais pessoas ouvissem a sua opinião, o seu conteúdo, independente da sua presença física. Então é uma grande ferramenta em que você dissemina o seu pensamento para pessoas que não teriam contato contigo. Né? Antes disso, você tinha um jornal. Mas a rádio permitiu que as pessoas ouvissem a sua voz, você, com a sua entonação, com a sua veemência, você entrasse um pouco mais fundo no coração delas do que numa simples leitura. Certo? Bem, isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Você pode disseminar informações que são verídicas ou falsas, ou você pode manipulá-las de maneira a fazer com que quem está te ouvindo as absorva de uma forma por um viés ou por outro. Depois disso veio a TV. E aí nós tivemos várias eleições que foram talvez não decididas, mas diretamente influenciadas pelo que se via. O conteúdo passou a ser menos importante do que a forma. O que você via, o ângulo que você colocava, a postura que a pessoa adotava tinha um impacto para o eleitorado, e aquilo passou a ser estudado, trabalhado e direcionado. Depois disso, vieram outras ferramentas inúmeras na evolução. E a gente passou a usar todas elas na política. Algumas para o bem e outras para o mal, de acordo com a conduta política daquele ator. Hoje nós temos a internet, né, já há alguns anos. Lá nos anos de 2008, nós começamos a ter o Facebook sendo utilizado para a eleição. Isso em 2010 foi mais latente. Né? Você tinha um Orkut antes, depois veio o Facebook. A primeira eleição do Facebook no Brasil foi de 2010. A gente estava aquela transição ali de Orkut, Blogspot, né? E aí veio o Facebook. Depois do Facebook vieram as outras redes sociais. Bem, e todas elas são grandes ferramentas, mas entendendo que são ferramentas. Você pode ter uma chave de fenda para desparafusar um parafuso ou para perfurar alguém. Uma ferramenta ela tem várias utilidades e pode, inclusive, ter utilidades que, para muitos, não era nem pensável. Sim, né? Pois é. Tem isso. Então, uma chave de fenda pode se tornar uma grande arma. Você não precisa de um canhão para matar uma pessoa. Depende da mão de quem está aquela ferramenta. A IA ela é uma grande ferramenta para você atender mais pessoas, para você permitir que mais pessoas manifestem o que pensam para você e a partir dali você estratificar e adotar posturas, mas ferramenta. Isso pode ser usado para o mal de uma forma terrível. Terrível. Você tem condição de emular uma voz hoje, de criar uma figura do general e emulando a voz dele, botar a palavra que você quiser na voz dele. Isso é terrível, mas é crime. Até que você prove ao contrário, às vezes é só apenas... Às vezes a pessoa não está vendo o general, mas está ouvindo uma voz... E já bastou, você não consegue mais... Já compartilhou com aquele Mas grupo. pode vê-lo. Nós temos ferramentas de fácil acesso, de baixo custo, que criam a figura do general a partir de 4, 5 fotos dele e emulam a voz. E você pode criar o que você quiser a partir disso. Na verdade, você traz todo esse universo político para uma linha muito baixa. Você baixa a régua de tudo. Você bota todo mundo num lugar vulgar.
E aí o que vai contar nesse momento é o histórico que você amealhou ao longo da sua carreira. E as rádios? As rádios, elas associadas Eu às acho que as rádios, ferramentas... porque você não consegue conversar com a IA na rádio. Você ao vivo numa rádio, você não consegue conversar. Eu te interrompi só para dizer para ti que a saída, o antídoto do uso negativo do IA é você falar ao vivo numa rádio, Ou no podcast, no ou no podcast, vídeo. ou numa televisão. Agora, apenas um post ou apenas um videozinho de internet, esses todos vão precisar ser repensados. Mas, general, eu vou até um pouco além. Se for para linha de crime... Eu já tô vendo gente criando programas de auditórios utilizando a inteligência artificial. Sim. Mas olha só, Glauber, você pode, entendendo o seguinte, a mente criminosa trabalhando, ela vai tergiversar o uso de qualquer coisa e vai torná-la funcional à sua vontade. E se for de praticar um crime, mesmo com um programa ao vivo, você vai conseguir fazê-lo. Porque a transmissão pode ser ao vivo para quem está recebendo, mas pode ter sido programada, gravada, e você vai transmiti-la como se ao vivo fosse, isso tanto numa rádio, quanto no YouTube, quanto na TV. Infelizmente, existe uma vulnerabilidade hoje que a internet nos coloca. O que penso que vai dar a credibilidade para a pessoa é a postura que ela adotou ao longo dos anos. Então é muito difícil alguém... Encaixar uma postura torta num cara que é certo. Alguém que brigou contra o aborto. O cara luta contra o aborto a vida inteira. De repente surge um vídeo dele defendendo o aborto para poder desconstruir aquela imagem. Assim, em muito pouco tempo, eu não digo que hoje, mas em poucos meses... A IA vai fazer a própria... Não, e a própria IA vai poder filtrar. Vai, claro, já é feito isso hoje. Você já tem esses filtros hoje. Ela acusa o erro. Hoje a inteligência... Eu vou te falar, eu uso inteligência artificial para certas coisas no meu jornal. Para, às vezes, revisar um texto. Tipo assim, às vezes você recebe um processo aí de 200 páginas. A gente não vai conseguir ler 200 páginas. A inteligência artificial, ela sintetiza e dá os principais pontos do que o Ministério Público está mostrando. Só que, o que acontece? Para fazer essas leituras, é uma versão paga. E hoje cada vez mais caro. Mais caro. Hoje eu pago um pacote aí de $30. Eu também. Não, eu pago de R$100, 99. 30 dólares deve estar dando isso, 126, 130 reais mais ou menos. Eu pago de 99. É o que tá dando. Porque o pacote básico, que é grátis, ele não te dá nada. Eu tive aqui uma ideia, só discorre um pouquinho sobre o que eu vou te perguntar. Será que a própria inteligência artificial, a própria tecnologia, ela não vai automaticamente identificar o que foi feito com o IA? Ela já faz. Ela já faz isso. Vou te dar um exemplo. E vai frear? Eu escrevi um livro. E... Foi plagiado? Não. Eu escrevi um livro e a revisão desse livro você pode fazer contratando alguém e aí você paga por lauda. Existem empresas, existem profissionais especializados nisso e é relativamente caro. Ou você pode, capítulo a capítulo, pedir a revisão da IA. Sim. Né? A revisão ortográfica, enfim. E a formatação. Você já pode, escrevendo um texto, a IA pode transformar aquilo num formato para publicação. Certo? Okay. Então, o meu livro pronto, a minha equipe pegou e fez lá a revisão e a formatação do livro. Um capítulo eu não deixei nem analisar e nem formatar. Só que eu sou muito metódico, você me conhece? Eu sou muito metódico para tudo. Então, inclusive, quando eu vou redigir, eu uso técnica e eu me prendo muito àquela técnica. Bem, o capítulo que não foi revisado para IA, ele foi acusado com 83% de IA. O capítulo que foi revisado pela IA, isso num momento de análise de interferência de IA na produção do texto. O que foi feito pela IA teve uma leitura de 62% de interferência. Que loucura. Olha que loucura. Então, ainda não estamos num ponto hoje, mas talvez daqui a 6 meses ou menos, nós já tenhamos um processo mais aprimorado que diga isso de autoanálise, né? IA, isso aqui é real. Ela mesmo passa, ela mesmo passa a contra. A inteligência artificial ela não é inteligência. Na verdade, ela é uma soma de informações que são analisadas em milésimos de segundo e que sintetizam o resultado daquilo. Então é um acesso ao banco de dados. É como se você tivesse uma monstruosa de uma biblioteca que tem
um vídeo do Steve Jobs falando disso na década de 80. Ele dizendo o seguinte, que um dia nós teremos computadores que serão capazes de sintetizar todas as informações do mundo e a pergunta que você fizer, ele vai encontrar a resposta adequada com base em todo o seu acervo e entregá-la. É isso aí, pessoal. A gente está aqui num bate-papo na sede do Portal R Lagos com o deputado federal Eduardo Pazuello, ex-prefeito aqui de Barra Mansa, Rodrigo W., fazendo esse prestígio neste sábado para a gente aqui. Deputado, a gente falou já do cenário nacional, falamos um pouquinho da sua trajetória, falamos aqui, né, Rodrigo, de IDA. Agora eu queria entrar no cenário do estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Nessas últimas semanas, o cenário do estado do Rio de Janeiro está pegando fogo. A gente está acompanhando toda essa briga que está acontecendo. Partiu depois que o presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, solicitou aí uma investigação, né, uma CPI contra o Washington Reis, secretário de Transporte. E começa a discussão na Assembleia. Rosenberg, que é deputado estadual, não gostou da atitude, foi para a tribuna, atacou, aí o Rodrigo foi também, se alterou, cortou o microfone e ali começou a guerra. Governador viaja, Rodrigo assume como governador interino e dá canetada tirando o Washington do cargo. Rodrigo veio para Búzios semana passada, teve um encontro aqui com o Flávio Bolsonaro, eles conversaram e naquela conversa surgiu que o Flávio falou para Rodrigo que ele extrapolou um pouquinho, poderia ter levado ele entre na maciota para esfriar a cabeça e voltar às pazes com Washington. Não aconteceu, Cláudio voltou no domingo, na segunda, bateu o martelo e acatou a decisão do Rodrigo Bacelar e não voltou, por mais que o Flávio também tivesse conversado com o Cláudio e parece que Bolsonaro também chegou a falar com o Cláudio. Vamos apartar as arestas, vamos voltar, volta o Washington para o cargo e Cláudio bateu o martelo e falou que não voltava. Final da conclusão, ontem à tarde, parece que Bolsonaro veio a público nas redes sociais e falou que não vai apoiar Cláudio Castro, senador, e muito menos Rodrigo Bacelar como governador do estado. E lá para frente ele vai decidir o que vai fazer. Qual a sua visão nessa briga toda que está no Rio de Janeiro? Bem, eu não quero ser o governador. É a minha decisão, minha visão inicial. A primeira coisa que eu quero te dizer, você falou fatos, né? Que aconteceram. Fatos que aconteceram. Mas nós, nem você, nem o Rodrigo, nenhum de nós, tem a menor noção dos bastidores disso. Você acha que Não, deixa eu te responder. Deixa eu terminar. Essas discussões, as motivações, as conversas diante de processo decisório, as ligações, elas com certeza aconteceram. E são esses bastidores que precisam ser conhecidos. E eles não são conhecidos. Você falou fatos. E uma linha de fatos cabe aí 30 interpretações. Porque são os fatos. Agora, com certeza, se você tiver acesso às motivações e bastidores e conversas e ajustes e combinadas e coisas que foram tratadas, etc., acertadas ou não, aí você entende uma linha do que as coisas estão se tratando. Estou sendo claro? Sim. São coisas diferentes. Uma linha de fatos e uma linha de motivações que definem um cenário. Às vezes, uma linha de fatos não define o cenário. Então, eu coloco para vocês, eu não tenho acesso aos bastidores e motivações e conversas de telefone e tratos e combinações e distratos que permeiam todos esses fatos. Ok? Ok. Muito bem. Se você perguntar consequências dos fatos, a gente pode até avalizar ou criar um cenário de consequências. Mas não da linha do fato, aonde isso vai chegar, especificamente pela linha dos interesses. Então, olha só para não ser prolixo, mas eu precisava dizer isso para você, são coisas distintas. Com certeza. Nós temos o Eduardo Paes, que é forte na capital, mais fraco no interior e tem trabalhado
obviamente, vai concorrer. E vai ter que correr atrás dessa parte mais fraca dele. Ele precisa de gente que tenha interior. Essas conversas que consta, olha o termo, hein? Consta que aconteceram com o nosso amigo Washington Reis, é obviamente uma busca do apoio de parte do interior, que é a Baixada e o norte do estado do Rio de Janeiro, que é o MDB. É o MDB, ponto. É o MDB. Tá bom? Que é o Washington Reis. Isso para o segundo turno, né? O Rodrigo Bacelar, ele é um cara extremamente hábil. Tanto é hábil que ele teve 70 votos para presidente da Câmara, da Assembleia, desculpa. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ. E tem, obviamente, uma ascensão boa sobre o Executivo do Estado, até porque é o presidente da Assembleia e tem várias linhas onde ele indica, trabalha, etc. Já tem uma relação muito estreita com o governo do Estado. E, obviamente, trabalhou com o Cláudio para poder assumir na saída do Cláudio no ano que vem, quando o Cláudio for concorrer a Senado. Caso ele venha concorrer a Senado, ou a deputado, ou a decisão do Cláudio. Aí o Rodrigo assumiria. Mas já tem uma eleição agora. Né? Vai ter uma eleição, já há uma eleição agora. Caso, obviamente, o Cláudio se afaste. E aí tem que ter uma eleição na Assembleia, que vai eleger o governador. Esse movimento todo, na minha visão, torna as consequências dessa discussão que são interessantes discutir. Bacelar vai precisar do Washington Reis para, junto com o Washington Reis, combater o Eduardo Paes. Se o Bacelar perder o Washington Reis definitivamente, ele vai ter muita dificuldade de fazer frente no segundo turno ao Eduardo Paes. A não ser que o Washington volte para apoiá-lo no segundo turno. Tudo é possível na política. Quem é o fiel dessa balança? O Washington Reis. Sim. Mas se o Washington voltar para apoiar o Bacelar no segundo turno, ou no primeiro turno, eu acho que o candidato Bacelar é fortíssimo. Se o Washington pender para o Eduardo Paes no segundo turno ou no primeiro turno, o Eduardo Paes fica fortíssimo. Existe esse fiel da balança. Sim. O Washington é como se fosse o cara que define o tabuleiro. Na minha visão, ele é o fiel dessa balança. Estava alinhado para cá. Aí está alinhando para lá. Agora tá a posição do Bolsonaro só fortalece o fiel da balança, que é o Washington. E essa decisão do Bolsonaro mostra que realmente o quanto o Washington tem força, né? Que, tipo assim, isso enfraquece um pouco o Cláudio Castro e também o Bacelar, né? Olha só, eu acho que o assunto Cláudio Castro e Bacelar, ele é menos, na minha visão, menos foco da posição do presidente. Se você olhar todo o conjunto, volto a falar para ti, a gente não tem a menor ideia dos bastidores. Olhando o conjunto, o assunto é o Washington Reis. Se tornou o Cláudio e Bacelar pelo modus operandi do processo. Mas o assunto continua sendo o próprio Washington Reis. Então, a posição do presidente Bolsonaro, na minha visão, ele fortalece o fiel da balança. Agora, que poderá pender para um lado ou para o outro. Nós estamos ainda há um ano do início das eleições. É um ano, não é pouco tempo, tem um ano. A política, um ano é um mundo, é uma eternidade. Muita coisa para rodar ainda. Agora, quem sabe, vou passar para ti agora para voltar por quem sabe. Esse senhor que está aqui, Rodrigo Drabler, é o subsecretário do governador. Trabalha com o governador no Palácio das Laranjeiras e, obviamente, tem a missão do próprio governador de estar trabalhando com o interior, pela habilidade que ele tem junto aos prefeitos, junto aos municípios, junto à comunicação, de fazer essa composição toda. Então,
Rodrigo tem muito conhecimento do assunto, está dentro do Palácio, e é óbvio que no final eu ia passar para ele fazer ou o contraponto ou corroborar o que a gente está falando. Com certeza. Bem, eu tenho uma opinião, e aí não estou falando em nome nem do governo, nem em nome do governador. Sim, Vou fazer a minha análise desse cenário. com certeza. Bem, concordo com o general que o Washington é o fiel da balança. Eu queria só bater um ponto. Desculpa, eu queria deixar um ponto, porque nós acabamos ficando. Eu não acho que o alvo da discussão seja o governador Cláudio Castro, Sim. nem o Bacelar, por favor. Eu não acho que seja uma decisão direta, constante e eterna, que eu não vou fazer isso. Aquilo é mais uma reação ao modelo do que aconteceu, nesses fatos que aconteceram aí, e não ter atendido uma posição ou outra para amenizar aquilo, não tornar isso uma coisa tão grave, tão... Eu acho que é nesse ponto. Toma, irmão, para aí, pô. Sim, com certeza. Mas, só queria dizer isso, eu não acho que ele está rompendo com o Cláudio Castro, não está rompendo com ninguém. É como o presidente fala, ele fala o que ele pensa, na hora que ele pensa, tem que entender os motivos que estão por trás disso. Na verdade, ele não deve ter, como nenhum de nós gostou do como isso aconteceu no estado do Rio de Janeiro, não precisávamos disso. O Rio de Janeiro não precisa desse tipo de antagonismo, dessa briga, não precisa. Pelo contrário, nós precisamos de convergência, de paz política, de entender os adversários e as discussões, mas nunca com esse tipo de atrito interno. Não acho que o presidente esteja feliz com isso, eu acho que essa é a posição dele sobre isso. É também a questão de gratidão também, né? Não, calma. Estou falando só de Cláudio Castro e Bacelar. Eu acho que ele só está dando uma cutucada e dizer, para com isso aí não é bom. Entendeu? Desculpa, queria só bater esse ponto. Eu concordo plenamente com o general que o Washington ele tem um papel de fiel da balança. Mas eu quero fazer um exercício aqui, se vocês me permitirem, um exercício aristotélico. Fala. Algumas perguntas. O campo da eleição está muito dividido entre direita e esquerda no Rio. Concordam com isso? Sim, claro. De um lado, da esquerda, nós temos como candidato Eduardo Paes. Do lado da direita, Bacelar. Eu não diria que é o Rodrigo Bacelar. Do lado da direita, a gente tem os candidatos que se alinham a Jair Messias Bolsonaro. São os deputados. Não, os candidatos a governador. Quem é o candidato da direita? É o candidato que tiver o apoio de Bolsonaro. Eu também acho. Isso aqui chancela o cara como candidato da direita. Até porque foram 60% de Concorda comigo nisso ou não? Sim. Tá. Se nós temos do lado de cá a esquerda definida, que é Eduardo, isso aqui está definido, certo? É Eduardo Paes. Sim. Não tem outro nome. Não. Mas do outro lado a gente tem algumas figuras importantes. Cláudio Castro, atual governador. Bacelar é o presidente da LERJ. Nós temos Washington Reis, que é uma potência na Baixada Fluminense e é uma liderança aliada a Bolsonaro. No norte também. Aí você pega Vladimir Garotinho no norte também, que é bem forte também. E também é associado a Bolsonaro. Garotinho, Clarissa foram candidatos. Clarissa foi elegeu por um voto extremamente que, tipo assim, surpreendeu Campos, que tem eleição. E o Vladimir tem se demonstrado ser um cara. Sim. Um cara uma cidade que competentíssimo. Sempre teve segundo turno. Competentíssimo. Deixa eu continuar minhas perguntas. Sim. Agora a gente tem, nesse campo da direita, cujo chancelador é o presidente Bolsonaro, nós temos algumas dissidências em que o Washington sai desse campo, ele foi excluído desse campo por uma divergência momentânea, e ele fica numa área de limbo tendendo à esquerda. Para poder não haver uma ruptura total nesse momento, entendendo que estamos a um ano da eleição, qual o papel que o presidente Bolsonaro tem que fazer? Unir a direita. E, às vezes, o unir, esse movimento de permitir a união, é justamente fazer rompimentos momentâneos para permitir que todos voltem à mesa. Esse movimento dele vai conduzir a novas negociações. Vão dar certo? A gente não sabe. Mas essa decisão que ele tomou vai fazer com que todos os atores voltem a sentar para conversar. E aí, o que não deu certo até agora volta a ter uma sobrevida pela atitude dele de uma composição e que é boa para o campo, não é boa para o Bacelar, para o Washington, para o Cláudio, é boa para o campo. Sim. Porque esse campo ele só vai ser o campo da direita se ele tiver unido e sob chancela. Eu não tenho dúvida.
Então, o que o presidente fez foi justamente uma atitude de rompimento para permitir o reagrupamento desse grupo. Assim, Ele ó, trouxe para ele a responsabilidade quando ele deu esse movimento. É a minha análise. Ele fez uma interferência que a primeira leitura é não estou apoiando ninguém, então não estou com eles. Não é isso. Na minha opinião, não é isso. O que ele fez foi criar a ambiência para que as conversas voltem a acontecer e que, é óbvio, no final tem uma chancela dele. Porque toda essa movimentação que o Bolsonaro fez, ela causa um burburinho nos interior. Porque os prefeitos vão começar a se conversar, os vereadores vão começar a se... Porra, como é que vai ficar a situação agora? Porra, eu tô com o Cláudio Castro, tô com o Bacelar, porra, mas eu tenho gratidão ao Bolsonaro. Porra, o Bolsonaro deu uma decisão, porra. Agora eu tô numa saia justa. Tipo assim, os prefeitos também ficam numa saia justa. Se o Bolsonaro apoia o Washington, certo? Se ele fica com o Washington, essa galera aqui vai virar esquerda? Bacelar, Cláudio, Não. Vai virar esquerda? Não vai virar esquerda. O que a gente teve aqui, então? Um rompimento. Uma fragmentação de um único campo. Sim. Quem se fortaleceu com isso? Esquerda. Só o campo de cá que continua com seus próximos 50%. Eduardo Paes, essa briga é boa. É linda. É óbvio, pô. Tá celebrando. Tá celebrando. Óbvio. O racha, ele quer isso. Ele quer isso para poder Se o argumentar. presidente chancelasse essa decisão Para fragilizar. Se Bolsonaro chancelasse a decisão de Washington excluído, ele estaria simplesmente definindo um cenário de Eduardo Paes tomando a hegemonia do processo. O que ele fez foi justamente criar um ambiente para que tudo se reaproxime. Bora arrumar essa merda aí. Exatamente. É isso aí, gente. A gente está aqui no bate-papo com o deputado. Falamos tudo, né? Falamos tudo. Porra, meu irmão. Com esse prefeito aqui. Aí. Ele tá chegando um pouquinho aqui já no final. Deputado, Final, rapaz. Porra nenhuma. Metade pra frente já foi ele. Queria agradecer a sua presença aqui, a sua também. Obrigado. Tá? As portas aqui estão abertas para você, pro deputado aqui. Eu queria que você falasse para a população de Cabo Frio, região dos Lagos, Porra, essa meu irmão. visita sua aqui hoje, suas ponderações finais aí pra gente aí. Olha só. Galera, Cabo Frio, fala sério, né? Isso aqui tá uma megalópole. Eu vi Cabo Frio de 30, 40 anos atrás, entendeu? E vejo hoje, vejo a pujança comercial, a pujança social que está Cabo Frio. E não só Cabo Frio, né? Falando em Cabo Frio e região dos lagos como um todo. Você de Macaé até Maricá, a indústria petrolífera, os royalties de petróleo, a própria vontade de desenvolver, atrelado à capacidade com recursos, está tornando isso aqui uma Riviera, né, meu irmão? Uma Riviera. A Riviera pode ser francesa, italiana, e a Riviera brasileira, entendeu? E isso aqui, essa nossa vinda, eu e o Rodrigo estamos rodando juntos, ela tem a ver também para que a gente se aproxime, compreenda, fale sobre política, fale sobre as nossas propostas, estratégias de desenvolvimento, estratégias com relação à segurança pública, sobre petróleo, gás e energia. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Petróleo, Gás e Energia da Câmara dos Deputados. São 270 deputados federais que são a massa crítica dessa frente parlamentar, e a gente tem trabalhado nas pautas do setor de energia. Falamos sobre transição energética, falamos sobre tudo que tem por aqui, com a convergência, obviamente, de petróleo, de gás, de todos os tipos de energia produzidas. E aqui é o lugar. Então, tenho ido às prefeituras, tenho conversado com empresários, estamos falando sobre gastronomia, sobre os polos gastronômicos. Essa Riviera tem que ser o destino gastronômico do Rio de Janeiro, cara, e do Brasil. Tem que ser entendido quanto isso pode trazer de desenvolvimento, de turismo, de cultura, de arte, de ordem urbana, de segurança, em torno, obviamente, do desenvolvimento da gastronomia. São essas bases de raciocínio: segurança pública, energia, gastronomia, que nós estamos conversando. Tem mais uma, né? Que eu estou esquecendo. Que é energia, gastronomia, segurança pública. Basicamente são essas linhas. E, óbvio, como ex-ministro da Saúde, a gente não pode não falar de projetos de saúde, que é uma área sempre carente, e nós aprendemos em alguns lugares e trazemos essas propostas
para novas cidades, novos municípios, vai trocando essas ideias e a gente, com as emendas parlamentares, a gente busca, né, trabalhar nisso aí. Aqui em Cabo Frio nós colocamos R$1,5 milhão de emendas parlamentares para a saúde na cidade de Cabo Frio. E isso, nessa gestão agora. Né, agora, só esse ano. E nós estamos, obviamente, buscando projetos junto com a prefeitura para investir bem esse recurso. E o doutor Serginho é o cara, né? Até porque é o doutor Serginho, né? Facilita muito o raciocínio e a conversa, tá bom? Então, esse é o motivo da viagem. Nós já fomos a alguns municípios e vamos seguir descendo agora em direção ao Rio. Vamos terminar em Maricá amanhã. Bacana. Vai estar com Araruama, né? Araruama, São Pedro da Aldeia. Fábio, vamos a tudo. Guaba. E vamos descer até Maricá com o Quaquá. Bacana. Meu amigo Quaquá. Estaremos lá e domingo conversando com ele. Bacana. Então, é essa a missão. Rodrigo é o catalisador dessas conversas com as prefeituras, até porque ele representa o governo do Estado. Os prefeitos precisam conversar, encontrar uma maneira de interagir, levar demanda, para que ele trabalhe junto ao governo para poder resolver isso. Assim que funciona. Essa é a política correta. Isso aí. Tamo junto. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho. Você que é de Barra Mansa. Barra Mansa não tem praia, mas a galera Vai pra Angra, rapaz. De Barra Mansa vem pra cá curtir uma praia aqui, né? Você não sabe. Barra Mansa, no verão, janeiro, metade de Barra Mansa vem para Cabo Frio. Vem pra Cabo Frio? Sério? A minha infância... Eu pensei que era Angra. A minha infância foi aqui no Braga. Caraca. A minha infância inteira. Até os meus 25 anos, 3 meses por ano, a gente passava em Cabo Frio. Quando eu era garoto, a gente saía acabava a escola em dezembro, meio de dezembro, vinha para Cabo Frio e só voltava depois do carnaval. Não, Cabo Frio era a única cidade que você ia de veraneio, né? E olha que Era ali, aqui pra Cabo Frio, olha pô. que ali de Barra Mansa vocês não estão muito longe de Paraty, não, né? De Angra eu estou a 88 quilômetros, vou de bicicleta. Caraca. Eu saio de Barra Mansa e vou para Angra de bicicleta. Pra você ver, aí tipo assim, Vai descendo, praia né, lá brother? também. Aí, Você tipo descendo só para Rio Claro. Tem Começa com essa história, vai descendo. Mas a galera, parece que a galera tem, é o que eu falo, tem alguma coisa na praia dessa região que, tipo assim, não tem no Rio, não tem Paraty, não tem Angra, não tem Maragarai. Eu sei o que existe. não tem praia ainda. A praia é aqui. Não existe Lá praia no Brasil mais bonita, com todo respeito às outras cidades, sei que a Arraial do Cabo tem lindas praias, mas uma praia como a Praia do Forte, eu não conheço no Brasil algo que se compare. No Nordeste não tem nada. Tem praia de águas quentes, de vento agradável, mas igual Cabo Frio, a beleza dessa praia não tem nada igual no Brasil. Ontem tá tendo evento na cidade, ontem o Serginho trouxe Capital Inicial aqui. Aí o vocalista do Capital Inicial rodou pela cidade, foi na Ilha do Japonês, ficou encantado. Fez até um vídeo nas redes sociais. A galera não sabe, isso aqui é a Riviera, rapaz. A primeira vez que ele canta na Praia do Forte, ele ficou encantado com a praia. Aí Serginho falou, não, você tá na praia mais... Que Serginho traz isso. Você tá na praia mais bonita do Brasil, do mundo, é Cabo Frio. E ele tá levando isso pra galera, que aqui é a praia mais bonita do mundo, do Brasil. Eu conheço muita praia. Vou te falar que eu sou apaixonado pelo mar, rodo muito. Não existe nada igual à Praia do Forte. Não existe. Você pode ir para qualquer lugar do sul. Vai para Angra, tem lugares lindos. A Costa Verde é muito bonita, você tem as ilhas, você vai curtir mar. É outra parada. Praia mesmo. Praia não tem até nada a areia igual. Aqui é diferente. Parece um talco. É uma areia fina, parece aquelas areias que você não sabe. Aqui é praia, né, brother? Deputado, obrigado pela sua presença. Valeu, Obrigado, valeu, pela presença de vocês, esse bate-papo aqui. Convido vocês outras vezes. Aí, tu nunca teve um bate-papo desse na tua vida, rapaz. Bacana. Esse aqui tu nunca teve. Não, esse aqui não. Esse Até porque não foi a primeira vez que a gente veio. Mas é a primeira de muitas, se Deus Tá quiser. A porta aqui tá aberta para vocês aqui. Se vocês precisarem da gente. Obrigado, Glauber. Pode contar. Bora? Tá? Bora.